A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para terça-feira da próxima semana a votação do projeto de lei que trata da volta do seguro obrigatório para carros e motos, o DPVAT. Piotr, um dos motivos aí para o governo querer acelerar a aprovação desse projeto para ressuscitar o DPVAT, que foi extinto ainda no governo Bolsonaro, é porque a recriação desse seguro vai abrir um espaço aí de 15 bilhões de reais no orçamento e o governo está de olho nesse valor. É para ser votado hoje, postergaram aí para a semana que vem. Me permita, o lugar comum, eles só pensam naquilo, só em arrecadação. O governo não está nem um pouco preocupado com as questões técnicas do DPVAT, que se mostrou desnecessário, porque houve lá a extinção disso e isso não fez exatamente, não causou nenhum problema no país. Mas o governo só está interessado na questão de resolver o problema da questão fiscal com mais arrecadação. Até agora não teve uma ideia. Nós estamos agora no mês de abril. Acabou abril agora, hoje é dia 30, né? Então nós temos 1 ano e 4 meses. O governo não teve uma ideia de reduzir custos. Até agora, pelo contrário, só ideias de aumentando o custo. A gente falou de 1 trilhão nos primeiros 14 meses do governo Lula, ou seja, o ano passado inteiro, mais janeiro e fevereiro, 14 meses. Foi o maior acréscimo da dívida bruta, 1 trilhão e 77 bilhões, se não me engano, acho que dá mais ou menos uns 400 ou 300 a mais do que bilhões de reais, a mais do que a Dilma. Se você acha que a Dilma foi uma tragédia na economia, e sim foi, o Lula está quase que dobrando a aposta. Não tinha meta, mas dobrou a meta, né? Aquela história da Dilma Rousseff. A questão do DPVAT é uma questão técnica que está sendo tratada apenas pelo prisma de o governo precisa de uma folga fiscal. O aumento da receita não é para pagar a dívida e reduzir o tamanho da dívida, é para ter folga fiscal. Daí vem lá o governo no final do ano, no começo do ano que vem, vai dizer que teve um superávit, ou se aproximou, o déficit diminuiu, ou seja lá o que for. Não é com dinheiro real. O dinheiro real é geração de riqueza via aumento da economia. Cresce o PIB. Eu já disse aqui, né? Vou repetir uma coisa muito simples de entender. Imposto é percentual. Se a economia cresce, a arrecadação aumenta. É simples assim. E de forma sustentável. Não, o governo não gera nada disso. Eles ressuscitaram o imposto? E está em vias de, né? Estão tentando. Augusto. Então isso é o que o Lula fala, gasto é vida, né? Ressuscita o imposto. Eles gastam o que não tem e aí vão buscar. Exato. Em qualquer lugar. Não, isso pode abrir. O Piotr falou em folga fiscal, né? A gente está falando aí de 15 bi, é isso, no orçamento, Cauti? Pois é, eu vou concordar com o Piotr, mas corrigi-lo. Eles só pensam naquilo, não só o governo, porque o Congresso também só pensa naquilo, que é emenda de parlamentar. Porque desse 15 bi que eles vão liberar, a briga agora é que de quanto essa parte vai ser tungada pelo Congresso em emenda parlamentar, que na verdade, fosse outro governo, o consórcio chamaria de orçamento secreto, mas já que o amor venceu, aí agora é emenda parlamentar. Então, o orçamento secreto vai ganhar mais, no mínimo, 5,6 bilhões de reais, que vão ser desses 15. Agora o Lira tá bravo com o Lula, porque estão discutindo sobre quanta grana vai, o Lula queria dar menos dinheiro, porque estão desesperados. Só pra gente ter uma ideia, gente, desde o dia 1º de janeiro desse ano, o governo, isso palavras de hoje do Padilha, já gastou 14 bilhões de reais só em emendas parlamentares. E não teve a mínima vergonha, sempre de janeiro até hoje, de cortar emenda para a saúde, educação, até para o submarino da Marinha. Cortaram emenda no dia seguinte que a Janja inaugurou. Ou seja, estão completamente fora do controle as contas públicas, perderam o controle das contas públicas. E nesse caso do DPVAT, Paula, só para terminar, é mais grave ainda. Porque o governo Bolsonaro não extinguiu o DPVAT por um ato de amor ao bolso do brasileiro ou de populismo fiscal. Não, extinguiu o DPVAT porque havia fraudes na DPVAT. A SUSEP, que é a Superintendência das Empresas de Seguro, a própria SUSEP analisou que a DPVAT, que era liderada por uma empresa chamada Líder, utilizava o dinheiro que pegava uma seguradora, que era um consórcio, mas essa era a seguradora principal, pegava o dinheiro dos segurados e quando eles se incidentavam, nem sempre pagava. A SUSEP achou 4 bilhões na caixa dessa Líder. Adivinha só o que a Líder fazia com esse dinheiro? Financiava a festinha de final de ano, financiava a campanha de político muito amigo. Então, assim, era uma farra que o governo, muito corretamente, em 2020, decidiu extinguir o DPVAT. Até porque seguro, que é obrigatório,
o governo impõe, só tem uma empresa que fornece e a empresa é pública, no meu país se chama imposto. Só que se chama seguro, porque pode até ser seguro obrigatório, mas que haja concorrência. Que a gente possa decidir qual seguro é mais eficiente, qual é menos, quem oferece o melhor preço. Não, aqui é um só, que o governo manda, desmanda e, obviamente, o dinheiro é desviado. Né? Até, Binha, se eu puder mostrar, até o TCU mostrou, tem uma matéria no começo do ano passado, o TCU mostrou que havia irregularidades e fraudes na gestão dessa seguradora, e esse também é um motivo de forte embaraço pelo governo federal. Aqui, a auditoria mostrou falhas do seguro da Prevade na seguradora Líder, no começo do ano passado. Então, assim, eles não sabem o que fazer. Vão entregar de novo para a Líder, para ter outros escândalos de corrupção, vão criar outra seguradora, vão abrir para concorrência, o que eu acho muito difícil num governo como esse. Então, eles querem o dinheiro, mas sequer sabem como tirar do bolso do brasileiro, mas podem ficar tranquilos que eles não vão deixar passar batido, vão querer pegar a grana no seu carro, na sua moto, na sua caminhonete e do seu bolso. Pois é, então vale, né, pressionar os senadores, porque isso volta para discussão na semana que vem na CCJ, a princípio está marcado aí para a próxima terça-feira. Eu só vou fazer uma menção, eu entendo que o Caute diz que, obviamente, o Legislativo também está jogando contra, mas a gente precisa olhar que em orçamento, em gasto público, o Executivo é exemplo. Qual o exemplo do governo Lula? De aumento. A questão do Pacheco, só para lembrar a história da desoneração que foi encampada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de manter a desoneração, sobretudo para os municípios, é porque ele tinha um problema com os prefeitos. Os prefeitos diziam assim, mas a Janja está viajando, você vai cortar o quê? Você vai querer reonerar município que paga salário? Que os municípios têm um problema, um caos fiscal, né? A média dos municípios brasileiros é devedor por má gestão, uma série de coisas. E também porque você concentra o dinheiro em Brasília e não repassa. A parte dos que fazem uma boa gestão não conseguem repasse do governo federal, dada essa concentração que o Paulo Guedes começou a mexer de menos Brasília e mais Brasil, agora voltou mais Brasília e menos Brasil, para usar uma expressão aí. Mas o Congresso... Não faltou dinheiro, né? na pandemia. Não, muito pelo contrário. Usaram dinheiro para a pandemia para dar aumento para servidor público. Estados fizeram isso no Nordeste, para citar um exemplo. Então, a questão do Congresso, o Congresso está boa parte da base está adorando porque vai receber mais dinheiro de verba, só que nós vimos um exemplo ainda no primeiro governo Bolsonaro de restringir, aprovou-se a reforma da Previdência, mesmo com restrição orçamentária. Tanto porque você vinha do governo Temer de reduzir o tamanho do Estado. O exemplo do governo Lula é ruim. Aí os parlamentares em ano eleitoral vão fazer o quê? Vou deixar só o governo com essa verba? Vamos aumentar também. Então, quer dizer... eu entendo que a culpa é compartilhada. Claro que é. O Judiciário não se aprovou no ano passado quase 897 bilhões de orçamento, só no Supremo Tribunal Federal. Você fala, poxa, toda essa... 897 milhões, se não me engano. Mas, enfim, eu li agora há pouco esse valor. Mas, então, quer dizer, o governo Lula dá o pior exemplo. Aí, para os outros poderes, no ano eleitoral... Como é que você vai dizer para o deputado assim, não tem dinheiro para emenda aqui para fazer asfalto, ou seja lá o que for, com a Janja viajando? Você acha que o prefeito, Augusto conhece o interior, você acha que o prefeito vai dizer para o deputado, você vai querer meu voto depois, vai querer que eu faça a campanha? Se você tem uma lógica de austeridade, de responsabilidade fiscal, é claro que você segura na base também. Agora, se não tem lá em cima, esquece.